Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estaremos começando uma nova série de mensagens, cujo título é Entre Riscos. Infelizmente, a realidade do nosso país é que nós vamos conviver com a pandemia por ainda longos meses. Enfrentando níveis altos de riscos, vamos ter que conviver com essa situação por um longo tempo, mais do que nós gostaríamos. Ou seja, vamos viver com riscos o tempo todo. E a nossa mensagem de hoje tem como tema Vivendo no Risco Crônico. Essa mensagem está baseada no livro de Daniel, capítulo 1, versos 8 e 12, no qual lemos assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Todos nós estamos aprendendo que existem riscos que se tornam crônicos. Em todas as partes do mundo, estamos aprendendo que há riscos que se tornam demorados e que nos acompanham ao longo dos meses. Sempre soubemos que a vida é cheia de riscos, mas sabíamos da existência de riscos passageiros. Todos nós já passamos por vários tipos deles: riscos na saúde, riscos na profissão, riscos na família. No entanto, a pandemia trouxe ao mundo um risco crônico, duradouro, um risco demorado, com o qual temos que conviver ainda por longos meses. Tudo isso porque a Covid, no momento, é uma doença sem remédio. O que se tem nos hospitais são protocolos médicos, onde os médicos procuram administrar os sintomas dos pacientes. Mas a Covid é uma doença sem vacina, sem um remédio oficial, de maneira que qualquer um de nós está sujeito a contrair. Qualquer um de nós corre esse risco. E como não poderia deixar de ser, essa situação causa um incômodo em todos nós. Estamos todos em uma situação anormal, onde ninguém sabe quando vai passar. Isso gera dúvidas importantes na população. As pessoas se perguntam como poderão viver numa situação crônica assim. Se perguntam se ainda teremos uma vida normal. Mas também temos que fazer outro questionamento no tocante à nossa situação atual. Temos que nos questionar se a nossa vida está de fato totalmente bloqueada com essa situação. O fato é que temos que nos conscientizar que a vida ela é viável mesmo diante de riscos crônicos, de riscos duradouros. Porque a vida sempre pode se adaptar. E de fato sempre nos adaptamos quando nós temos olhos para ver as oportunidades de adaptação. A vida é viável porque a vida é dinâmica. A vida é maleável como a água. A água desce das montanhas onde tem a sua nascente e o seu objetivo é ir para o mar, mas no seu caminho encontra pedras e encontra vales. Mas a água sempre se esquiva, sempre encontra um jeito de chegar ao seu destino. A vida tem esse dinamismo. Além do mais, os riscos são um acréscimo do cenário e não um acréscimo necessariamente à vida. A nossa vida é um elemento à parte. Devemos fazer a distinção entre esses dois elementos, os riscos e a nossa vida. Porque viver é andar no cenário que se tem. Se nesse cenário existem riscos, então vamos nos esquivar desses riscos a fim de vivermos. Os riscos não são necessariamente a nossa sentença de morte. E para isso, eu peço permissão para falar uma redundância. É que nós só morremos quando morremos. E a Bíblia nos mostra como é viver entre riscos. Como, no meio dos riscos, nós podemos construir a nossa história. Assim, segundo a palavra de Deus, diante do risco crônico, viva de maneira simples, mas viva. As Escrituras nos mostram isso através da história de Daniel e de seus companheiros que foram transportados para a Babilônia. Ao serem transportados, a Babilônia passou a ser
o lugar de riscos constantes para eles, pelas razões que eu vou lhe explicar agora. O texto que nós lemos hoje mostra que Daniel tinha consciência dos riscos constantes. Nós observamos isso no versículo 8, que ele sabia que precisava se prevenir por causa da consciência que ele tinha dos riscos. Tudo começou com a invasão da Babilônia. O Império Babilônico invadiu e destruiu a terra de Israel. Você pode observar isso no versículo 1. E a terra de Israel era a terra de Daniel. Depois da invasão, a Babilônia transportou jovens da nobreza para servirem ao palácio. Você pode observar isso no verso 3 e 4. Entre esses jovens estava Daniel e estavam seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. Agora, indo para a Babilônia, Daniel teria que viver na terra do inimigo, correndo um risco constante de perder a sua cultura, sua identidade e sua fé. Por isso que vemos no texto que Daniel tinha consciência do risco de contaminação, ou seja, ele corria o risco de se desconfigurar, o risco de deixar de ser quem ele era. Por isso, para se prevenir, ele começou se concentrando na questão da alimentação. É necessário entender que naquela época os alimentos tinham ligações com questões religiosas, porque os alimentos eram oferecidos aos deuses. E Daniel não queria ter parte com os deuses da Babilônia, fazendo parte com os alimentos oferecidos a seus deuses. Essa participação iria contra a fé de Daniel, que cria em apenas um único Deus, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Além disso, Daniel também não queria participar do vinho do rei. Na antiguidade, o vinho era sinal de alegria. Se Daniel participasse do vinho do imperador, ele iria estar fazendo parte da alegria do seu inimigo na destruição da sua terra, do seu povo. Essa era a consciência que Daniel tinha dos riscos que estava enfrentando. E nele nós percebemos que é importante quando nós conhecemos os riscos, porque quando nós não conhecemos os riscos, nós nos expomos a eles. Em seguida, podemos ver nesse texto que, diante dos riscos, Daniel tomou medidas de proteção. Nestes 2 versículos lidos, vemos que ele optou por uma vida simples. Veja que ele era um jovem da nobreza, acostumado ao conforto, e, no entanto, preferiu uma vida de simplicidade a fim de não se desconfigurar. No que diz respeito à alimentação que ele selecionou, isso significava viver de legumes e água, ao invés de viver dos manjares e dos vinhos do palácio. Mas note que ele fez isso com sabedoria, porque ele propôs que os seus responsáveis fizessem a prova por 10 dias. Dessa maneira, ele poderia comprovar a eficiência de suas medidas e também dessa maneira ele poderia proteger a vida dos seus responsáveis. Ele optou por uma vida simples e pela sabedoria da simplicidade. Esta é a bênção de se estar vivo mesmo diante dos perigos. É que a vida nos dá o poder das ações, o poder das medidas. A vida nos dá a possibilidade de tomarmos medidas para a nossa proteção. E nisso podemos tomar medidas tanto internas quanto externas. Internas para proteger a nossa identidade, o nosso modo de vida, e externas para proteger a nossa saúde física. Ou seja, não precisamos deixar de viver, ao mesmo tempo em que também não precisamos nos entregar nos braços do perigo. Na experiência de Daniel, nós vemos que, mesmo em tempos de risco, a vida é possível, ainda que de maneira simples, porque não tem como vivermos de maneira normal em tempos de perigo. Em tempos de risco, a nossa agenda não é a agenda de antes, a nossa agenda não é a agenda da normalidade. Em tempos de risco, a agenda é a agenda da simplicidade. Mas a vida não deixa de ser vida só porque se tornou mais simples. Então, o que temos que fazer é dar lugar à vida mesmo nos tempos de risco. Ou seja, não devemos dar lugar ao desalento, não devemos dar lugar ao desânimo, não devemos dar lugar ao medo.
Deus criou a vida cheia de aberturas. Na vida existe a possibilidade de adaptação e superação. Pelo fato de Deus ter criado a vida assim, existe sempre a possibilidade de o risco passar e a vida continuar. Por isso, se adapte aos tempos de risco. Não deixe sua vida travar, nem por dentro, nem por fora. Não encare o tempo difícil como vítima, porque então você se entrega. Mas encare como um guerreiro, porque isso lhe levará a agir com determinação. Não deixe de ser você, apenas se adapte. Dê lugar para a vida nos tempos de risco. Embora você não possa ter a agenda recheada que tinha antes, ainda assim você pode seguir com uma agenda mais simples, uma agenda mais despojada. Levante a cabeça e deixe sua vida continuar mesmo no meio de tudo isso. E faça isso invocando a ajuda de Deus. Deus criou a vida com princípios de escape, de maneira que sempre existe a possibilidade de você se adaptar e de você superar. Portanto, a vida continua, mesmo quando os riscos continuam, porque a vida é independente dos riscos. A vida é um princípio divino, enquanto que o risco é um princípio do mundo. Por isso, devemos viver a nossa vida dando lugar à ação de Deus, porque afinal de contas nós não podemos deixar de viver. Nessa disputa entre o risco e a vida, há mais lugar para a vida do que para o perigo. A Bíblia nos mostra que a vida pode florescer bem no meio dos riscos. Por causa da ação de Deus, é mais fácil o perigo passar e a vida continuar. E, na verdade, uma vida bem vivida é aquela que supera todos os riscos. Por isso, mesmo nos perigos, mesmo nos riscos, vivamos. E vivamos buscando a ajuda de Deus. Guarde essa palavra em seu coração, que por um lado você tenha consciência dos riscos que lhe acompanham nos tempos em que vivemos. E que, por outro lado, você não deixe de perceber a vida cheia de potenciais concedidos por Deus. Que você continue a sua história no meio dos riscos, invocando a ajuda de Deus e contando com a ajuda de Deus. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.